Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a telereabilitação. Como a gente previu na nossa última live, o nosso Conselho Federal ele liberou a utilização da telereabilitação por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. É importante a gente frisar que essa resolução ela é de caráter temporário, até passar essa pandemia aí do coronavírus, tá? Ou então, e ela pode ser também mudada a qualquer momento, tá? Então que isso fique bem claro. A telereabilitação que foi autorizada pelo nosso Conselho Federal, ele propõe 3 tipos de telereabilitação. A primeira é a teleconsulta, onde você pode realizar consultas fisioterapêuticas utilizando a tecnologia. O segundo ponto é o telemonitoramento, onde você pode monitorar pacientes que você já atende, utilizando também a tecnologia. E além disso, você pode reavaliar o seu paciente segundo a necessidade dele. Essa reavaliação pode ser tanto presencial, tá? Ou então você pode combinar com outro colega fisioterapeuta. Se for de comum acordo, também pode ser feita essa reavaliação por um outro fisioterapeuta. E a terceira proposta é a teleconsultoria, que consiste na comunicação registrada e realizada entre profissionais a fim de estabelecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Ou seja, você pode ter uma espécie de consultoria, de monitoria com outro profissional fisioterapeuta. Uma coisa que é importante que da gente debater aqui um pouco é que será que essa telereabilitação ela funciona para todos os pacientes? Né? Então, o fisioterapeuta ele tem que ter um discernimento, e foi autorizado também pelo CONFITO, para determinar quais pacientes podem ou não ser acompanhados à distância. Então, a gente tem essa autonomia para a gente selecionar os pacientes que podem receber esse atendimento. Além disso, também está autorizado que o profissional pode realizar e prestar o serviço de forma gratuita. Tá? Que essa decisão de ser uma sessão paga ou não, o plano fisioterapêutico, né, ser remunerado ou não, isso cabe ao profissional fisioterapeuta. Então a gente tem a opção de cobrar ou não cobrar. Tá? Isso daqui também é interessante. Mas um conselho que eu dou para todo mundo que quer utilizar a telereabilitação é ter cautela. Tá? É uma regulamentação nova. A gente não tem uma normativa que nos ajuda a entender ainda mais sobre a telereabilitação, e eu acho que é injusto com nossos pacientes a gente aplicar a telereabilitação sem antes a gente ter um conhecimento suficiente para prestar esse serviço utilizando as tecnologias. Então eu prego sempre cautela. E você que está pensando em utilizar a telereabilitação, eu vou dar algumas dicas aqui para você entender um pouco mais sobre isso. A primeira dica é: estude mais sobre telereabilitação. Veja como é que outros países estão utilizando essa proposta de atendimento para poder prestar serviços de qualidade para os pacientes. Tá? Existem softwares que a gente pode acompanhar esse paciente de forma síncrona, ou seja, em tempo real, e de forma assíncrona, tá? Ou seja, que esse atendimento não seja em tempo real. Também isso está preconizado por essa nova resolução. Você pode optar por essas duas formas de atendimento. A outra dica é: leia artigos científicos. Eu fui na Pedro e observei que lá tem 73 artigos que utilizaram a telereabilitação, né, para a fisioterapia. Então vale a pena você ir lá na Pedro, colocar telerehabilitation e dar uma lida nesses artigos para ver qual foi as condições clínicas que já foram testadas, qual foi o perfil de paciente, como é que foi o protocolo, como foi a tecnologia utilizada. Então isso é muito importante para a gente também começar a entender um pouco mais sobre a telereabilitação. Se você tiver dificuldade de achar esses artigos, lá no meu canal do Telegram, eu compartilhei uns 10 artigos científicos de forma gratuita, que o pessoal que já está lá, os fisioterapeutas que já estão lá, eles já estão lendo, e você também pode fazer o download de forma gratuita. Uma coisa interessante que eu tenho que colocar aqui é que esses 73 estudos que tem na Pedro, eles foram realizados fora do Brasil, tá? A grande maioria deles.
Então a minha pergunta é, será que a mesma realidade se aplica aqui no Brasil? Será que os recursos tecnológicos que eles têm lá, a gente também se aplica aqui no Brasil? Então eu acredito que tem diferenças, né, socioeconômicas, né, do Brasil para outros países que já utilizaram a telereabilitação. E um ponto importante de frisar é que aqui no Brasil, grandes centros de pesquisa já estão pesquisando sobre telereabilitação com a nossa população. Então eu acredito que pelos próximos meses a gente já vai ter uma definição científica sobre o uso da telereabilitação aqui na nossa população, tá? Mas eu recomendo que você leia os artigos lá da Pedro ou que eu joguei no meu canal do Telegram, até para você começar a criar uma base científica e técnica antes de começar a aplicar a telereabilitação. E uma outra dica que eu dou é conversem com colegas, né, que querem também aplicar essa proposta. Eu acho que se a gente começar a conversar, vão sair boas ideias, né, vão sair novos insights e todo mundo só tende a melhorar e a crescer entendendo melhor e conversando sobre a telereabilitação. Lá no meu canal do Telegram, eu lancei um desafio, onde para que a gente pudesse fazer um debate, né, em um canal aqui fora do Instagram, só com as pessoas que estão no meu Telegram sobre telereabilitação. Então a ideia é a gente discutir, coletar opiniões diversas, para a gente poder formar uma base, né? Todo mundo que participar dessa videoconferência, só com o pessoal lá do meu Telegram, para a gente começar a discutir, ter ideias e ter mais segurança para aplicar a telereabilitação. O mais importante é a gente trazer segurança para o nosso paciente. Não adianta a gente começar a aplicar, né, essa nova proposta sem a gente ter um mínimo de conhecimento. Eu acho que é até uma irresponsabilidade. É importante que a gente estude, que a gente leia, se capacite, tenha cautela e aí sim aplicar a telereabilitação. Eu digo que a telereabilitação ela é muito mais do que apenas a gente ligar, por exemplo, uma câmera aqui de WhatsApp, uma câmera de FaceTime, Skype e etc. e atender o nosso paciente. É muito mais que isso. Tá? Em alguns países fora do Brasil, a utilização da telereabilitação por videoconferência de Skype é até não recomendada. Em alguns países é proibida. Então tem que ter um software específico, tem que ter a segurança do paciente, as questões éticas, que isso devem ser debatidos antes da gente começar a aplicar a telereabilitação. Existe um guia que eu vou compartilhar também no meu canal do Telegram, que é um guia de uso da telereabilitação, um manual ético de ação que foi elaborado por fisioterapeutas de São Paulo, onde eles estão discutindo e tentando ter uma normatização sobre o uso da telereabilitação. Já que a gente não tem ainda uma regulamentação a nível federal, né, então nossos colegas estão se mobilizando, debatendo, e eles fizeram o manual em PDF. Quem quiser vai lá no meu canal do Telegram que eu vou compartilhar. Para poder a gente entender um pouco mais sobre isso e normatizar as nossas ações. Ok, pessoal? Então eu espero que esse vídeo tenha clareado as suas ideias, que você possa ter tido novos insights em relação à telereabilitação. Eu te convido a marcar o número máximo de fisioterapeutas que querem utilizar a telereabilitação ou que estão pensando em otimizar os seus atendimentos nesse tempo de pandemia. Marca aqui eles no comentário para a gente poder discutir, debater e todo mundo se beneficiar com essa nova proposta de fisioterapia utilizando a telereabilitação. Tá bom, pessoal? Então era esse o recado que eu queria dar para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais.